Bom pessoal, nesse tutorial então vamos ver um pouquinho como a gente trabalhar com os dados que a gente tem disponíveis hoje nos porta-lácteos. Se a gente entrar então aqui no mapa, a gente já viu no outro tutorial a parte de navegação no mapa, e a gente der um zoom, por exemplo, aqui no Oriente Médio, o exemplo que eu preparei aqui para o tutorial, a gente vai trabalhar com os Emirados Árabes Unidos aqui. Então eu clicando no país, ele vai me abrir aquela janela com mais detalhes do país, certo? Que está aqui. Então aqui a gente tem mais detalhes, né, naquela tabela de resumo, mas se a gente quiser olhar os dados detalhados, a gente pode trabalhar eles de duas formas, dependendo do tipo de dado que a gente tem aqui. Se a gente entrar, por exemplo, aqui em importação e exportação, ele vai me abrir numa outra aba do navegador, a tabela de dados originária desse país aqui, de onde estão as informações, por exemplo, de importação e exportação. No caso então aqui a gente está vendo Emirados Árabes Unidos, né, que é o caso aqui, o reporter, ou seja, o país que a gente está tratando. A gente tem aqui do lado esquerdo qual que é o período desses dados, tem uma série de dados, 2007, 2008, outros dados aqui, 2007, 2008, e vai tratar então da importação e exportação em relação aos Emirados Árabes Unidos, ou seja, para quem que eles estão exportando e para quem que eles estão importando. Aqui em Trade Flow você justamente vai ter a importação ou exportação, né? Eu posso mudar aqui o filtro, a ordenação aqui da tabela e ver outros dados. A gente vê que essa tabela é bem grande, ela tem 1672 entradas de importação e exportação, de dados de importação e exportação só dos Emirados Árabes Unidos, e ela tem mais uma série de informações aqui. Se a gente olhar para a direita clicando nessa setinha, a gente vai ver mais informações. Então, por exemplo, qual que é o produto, a gente mantém o período aqui, qual que é o produto, qual foi o valor de negociação, qual foi o peso de negociação, e mais alguns dados aqui também de quantidade de negociação. A gente pode scrollar aqui para baixo, né, se a gente for usando aqui a barrinha ou a rodinha do mouse, a parte de baixo da tabela, ver mais dados aqui. E eu posso também scrollar clicando aqui em Next, ele vai me mostrar de 100 em 100 registros os dados que a gente tem nessa tabela aqui. Mas na verdade o mais interessante dessa ferramenta, onde estão disponibilizados esses dados, que é essa ferramenta do Google chamada Fusion Tables, o mais interessante não é tanto isso. O mais interessante que dá para a gente fazer aqui são basicamente duas coisas. Uma, se eu vier aqui em Visualize, eu tenho uma série de formas de visualização desses dados. O mapa, por exemplo, que a gente tem aqui na home dos porta-lácteos, esse mapa que está aqui foi gerado usando essa ferramenta de visualização de mapa aqui. A tabela é a própria tabela que a gente está vendo. A gente tem um outro tipo de mapa de calor que a gente pode gerar. Tem gráficos de linha, gráfico de barra, gráfico de pizza, de distribuição, e tem gráficos também de movimento, de linha do tempo e de storyline, um gráfico que pode contar uma história, vamos dizer assim. Também, se tiver informação de informação cronológica dentro da tabela, você também consegue construir todos esses tipos de dados aqui. Então, só como um exemplo para a gente mexer aqui, vamos fazer um gráfico de barra então aqui, para a gente visualizar alguma coisa. Então eu vou pegar aqui, escolher o período, por exemplo, como a entidade, não, eu vou escolher a commodity que a gente está tratando aqui, e o valor que eu quero plotar no gráfico, por exemplo, eu vou escolher então o valor negociado. Então, se a gente plotando desse jeito, a gente vê aqui, passando o mouse em cima do gráfico, a commodity, no caso que é o código e o valor então que foi negociado nesse caso. A gente vê também que essa visualização aqui para esse tipo de dado às vezes não é a mais interessante. A gente pode, por exemplo, então, em vez de escolher a commodity aqui,
a gente pode escolher qual que é o parceiro de negociação, no caso dos Emirados Árabes Unidos, e o peso negociado, por exemplo, aqui, e a gente vê que passando, como são muitos parceiros, que a gente não fez nenhum filtro, a gente vai chegar lá ainda, mas como são muitos parceiros, a gente vê os maiores aqui, a gente consegue ver, por exemplo, então, Oman e qual a quantidade que foi negociada para os parceiros, mas ainda não é uma forma de visualização muito interessante. Eu queria mostrar para vocês mais uma aqui, que é, por exemplo, o mapa de calor que a gente tinha comentado antes, que ele vai me dar aqui mais ou menos as mesmas opções. Então eu vou, por exemplo, deixar aqui, como a gente tinha feito, o parceiro como o local que a gente vai querer exibir no mapa, e como o valor a ser exibido, o peso negociado, né? E ele vai me mostrar aqui então as regiões, e eu escolhi ele me mostrar no mapa a área do mundo como um todo, então do planeta como um todo, né? Então eu estou vendo aqui o mapa inteiro da Terra e todos os países que tem negociação. Então se eu passar o mouse aqui em cima do Canadá, ele vai mostrar. Ou se eu vier aqui para a Argentina, ele vai mostrar também. Ou se eu for para a Austrália, do mesmo jeito. Do lado esquerdo ele mostra uma escala de cores aqui, do menor para o maior, e a gente vê a intensidade da cor aqui que varia. Então só olhando aqui no mapa a gente já vê que, por exemplo, eles negociam mais com a Austrália e com a Índia do que com o Canadá, a Argentina, China e por aí vai. Mas obviamente que essa aqui fica uma informação um pouco pequena. Eu posso querer usar um mapa desse que eu gerar, por exemplo, no meu site, né? Eu tenho aqui o código, se eu copiar esse código aqui e colocar no meu site, esse mapa que a gente gerou aqui nessa visualização vai passar a aparecer lá no meu site de forma dinâmica. Ou seja, se a gente atualizar essa tabela aqui, esse mapa aqui vai ser atualizado automaticamente. Mas eu posso também querer ver outras regiões do mundo aqui. Então vamos dizer que eu queira ver alguma coisa das Américas. Eu começo a digitar aqui A, ele vai me dar todas as opções que começam com A que eu tenho para essa tabela. Então eu posso vir aqui escolher ou continuar digitando. No caso aqui eu vou continuar digitando, para a gente pegar uma região e não um país, como ele está mostrando aqui. Então eu quero, vamos dizer, América, né? América. Então, ó, América, ele vai ter América do Sul, por exemplo. Então, vamos dar uma olhada. O que ele vai mostrar aqui para a América do Sul. Demora um pouquinho às vezes para carregar, dependendo da conexão que a gente está. Então ele está me dando um zoom aqui só na América do Sul, e eu posso ver aqui então Chile e Argentina, basicamente, que são os países aqui com quem os Emirados Árabes negociam. A gente vê que o Brasil, aparentemente, eles não negociam nesse período. Dos dados que tem nessa tabela, não tem negociação com o Brasil. Então isso é mais uma forma da gente visualizar os dados. Obviamente que não vou passar aqui no tutorial por todas as formas, aí é uma coisa para vocês brincarem, mexerem no dia a dia e gerarem novas visualizações, novas coisas. Lembrando que você pode usar tudo isso e ainda pegar esse código dessa visualização que for gerada. Isso vale também para os gráficos de barra, linha e tudo mais. Você pega esse gráfico e coloca, por exemplo, no seu site, coloca para mostrar para alguém, e você pode usar isso fora daqui, e quando tiver atualização nessa mesma tabela, esse gráfico vai ser atualizado automaticamente, certo? A outra coisa interessante então da gente mexer aqui agora aqui no View, a gente tem duas coisas interessantes aqui, que é o Filter e o Aggregate. A gente pode então brincar um pouquinho aqui em filtrar e olhar apenas partes de dados dessa tabela, ou combinar, agregar, né, combinar também partes de dados da tabela para gerar informações mais úteis para nós. Então vamos ver um pouquinho primeiro o filter aqui. Então, trabalhando aqui no filter, eu escolho aqui em cima quais as condições pelas quais eu quero filtrar os dados que a gente está trabalhando. Importante lembrar disso. Aqui na parte de baixo ele vai continuar me mostrando os dados que eu vinha trabalhando antes, na visualização de dados que eu vinha trabalhando antes de ir para os filtros, né? Então a gente lembra que a gente tinha criado um mapa de calor, que a gente tinha escolhido o parceiro, a quantidade negociada,
mostrando por regiões, e a gente tinha escolhido um zoom na América do Sul. Então os dados aqui então, né, do Chile e da Argentina. Então eu posso, em cima dessa visualização aqui, trabalhar com filtros e combinações. Então um exemplo simples para a gente mexer aqui, por exemplo, o período. A gente sabe que naquela tabela lá a gente tem dados de 2007, 2008. Se eu começo a digitar, ele já me mostra, na verdade, as opções aqui. Então vou escolher, por exemplo, dados de 2008 para aplicar esse filtro na visualização aqui embaixo. Eu venho aqui, clico em Apply. Aí se eu descer aqui um pouquinho a tela, eu vou ver, ele está gerando novamente, tem a rodinha ali, né? Ele está gerando novamente os dados. E aí a gente já vê aqui que, por exemplo, o Chile, que tinha dados antes aqui na outra visualização do período total da tabela, agora já não tem mais nada. A Argentina continua aqui e o Brasil aparece uma quantidade muito pequena aqui, mas provavelmente por ser a quantidade muito pequena ele não tinha conseguido mostrar na outra visualização do período todo. Mas a gente viu que já mudou, ou seja, eu consigo filtrar, e aí eu posso também adicionar outras condições aqui que eu quiser, né, de acordo com os dados que eu tenho na tabela. Então eu posso escolher, por exemplo, no caso aqui acho que talvez seja interessante, eu quero período e produto, e aí eu posso também o operador aqui, né, eu posso escolher uma série de opções, se eu quero que seja igual ou menor, se eu estiver trabalhando com números, se eu quero buscar alguma coisa, qualquer coisa que tenha leite, por exemplo. Então eu venho aqui e contém, então vamos dar uma olhada aqui, tudo que tem leite. Então a gente sabe que tem essas opções especificamente aqui. Eu vou trabalhar então com leite, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar. Ah, não, ele não vai me deixar mudar, mas eu vou então escolher tudo que seja igual, por exemplo, iogurte creme de leite, ou seja, eu estou filtrando um determinado período e um determinado produto. Vou aplicar isso aqui. Ele mostra aqui também, é importante a gente ver, se a gente ficar perdido às vezes, né? Ele mostra aqui qual é o filtro que a gente está aplicando. Então é o período e o produto, né? São esses dois filtros. A gente está na mesma visualização aqui, para a gente não se perder muito agora. E aí eu vejo que agora então ele vai me mostrar estes dados aqui, ou seja, parceiros, de quantidade negociada, e nesse zoom aqui em relação aos dados ele vai mostrar o Brasil sumiu de novo aqui no mapa, não tem negociado o iogurte creme de leite com eles nesse período, né? Então, mas a Argentina continua aqui, que tem coisas negociadas com eles lá. Eu posso combinar as duas coisas também, então, né? Eu posso combinar os filtros que eu fiz aqui em cima com outras visualizações. No caso que eu estou aqui, visualizações de mapa de calor. Se eu quiser mudar a visualização, é só vir aqui, escolher outra visualização e trabalhar no filtro aqui do mesmo jeito, que eu vou gerar essa visualização aqui. Cada uma dessas visualizações especificamente aqui vão me gerar um código específico também, que eu posso usar depois no meu mapa, no meu site, em outros locais, para apresentar esses dados que eu estou trabalhando aqui. Do mesmo jeito que eu posso trabalhar com os filtros, é importante lembrar que isso está filtrado aqui. Se eu quiser remover e retrabalhar os dados, eu tenho que clicar aqui no Clear Filter. Mas as mesmas coisas que eu posso fazer basicamente aqui no filtro, eu posso fazer também na agregação. Ou seja, aqui, se eu quiser totalizar coisas, por exemplo, né? Então eu quero totalizar, por exemplo, vamos mostrar aqui, né? Uma quantidade, por exemplo, né? de quantidade negociada, a soma, e eu quero agregar isso por período, né? Então eu vou mostrar aqui. Aí ele já vai me dar outras opções aqui na hora de gerar, mas ele está me gerando do mesmo jeito aqui. Ele vai me gerar ainda assim uma visualização que tem a ver com essa informação aqui. Ele me gerou então aqui no caso um gráfico de linhas agregado do jeito que eu coloquei aqui, agregado por período, o total de negociação, ou seja, em 2007, né, tá agregando aqui para 2007, tem esse total aqui que foi negociado, e em 2008 a gente vê que cresceu a quantidade negociada. E eu posso ainda escolher aqui também o que eu quero plotar nesse gráfico, por exemplo. Então as opções são muitas para trabalhar, tem que botar um pouco a mão na massa mesmo para entender, e ir mexendo e vendo o que dá para fazer, o que é interessante fazer.
e em termos de visualizações e filtros e agregações e combinações que a gente pode fazer em cima desses dados, certo? Nesse tutorial então, pessoal, basicamente eu vou limpar aqui só para a gente voltar lá para a tabela, então a gente poder ver os dados de novo, mas o que era interessante mesmo a gente mostrar era a questão de visualizações, todas as opções que a gente tem, combinadas então com os filtros e agregações que a gente pode fazer em cima desses dados que a gente tem nessas tabelas. Tá bom? No outro tutorial a gente vai ver outras coisas que a gente pode fazer com esses dados que estão aqui. Obrigado.